Graças a Deus por mais um dia de vida que Deus nos concede. Nós vamos continuar com as lembranças do meu tempo de menina, que eu cheguei aqui em Jupi com 5 anos de idade. Eu me lembro de muitas coisas que me aconteceram, os acontecimentos aqui de Jupi, me lembro de vários, principalmente das pessoas que moravam nesse quadro de rua, nessa praça. Vamos começar. Vamos continuar pela casa de tio José, pela venda dele, não é? Que a gente chamava de venda. Sei que mãe era freguesa dele, era uma venda de muito movimento. E quem cuidava era tio José, Mira, filha de tio José, Nené, filho de tio José também. Essas 3 pessoas. E depois, com o passar do tempo, não tenho bem lembrança, mas se não me engano, alguma filha de tio José casou, que foi preciso ter um substituto lá, né? No caso, foi Toninho. Toninho casado com Zefa Elias, filha de Antônio Elias. Então vamos continuar falando de tio José. Tio José, irmão de pai, irmão de tio Manuel, de tio Jorge e filho de padrinho Cândido, meu avô. Que eles moravam, quer dizer, eu sou do tempo que meu avô já era viúvo e morava aqui em Jupi, vizinho à casa de senhor Antônio Inácio Velho, não é? Então meu pai estava em São Paulo e a gente comprava na casa de tio José. E lá era uma vida assim muito surtida. E eles também vendiam leite, possuíam um sítio, muito bem de vida, graças a Deus. Então, vou falar agora, tia Quitéria, a mãe dela sempre morou com ela. A gente chamava com ela tia Zefa. Mas era uma velhinha que era bem idosa, mas ela ainda andava, ouvia bem, enxergava bem e tinha um juízo perfeito. Era bem velhinha. Eu creio que ela tivesse, não sei bem, mas quem sabe uns 80 anos hoje, né? Se fosse o dia de hoje. Então, vou falar agora nas filhas de tia Quitéria, com tio José. Carminha, mais velha, Mira, a segunda filha, depois vinha Lourdes, Carminha era casada com um dos filhos de alguém que morava lá no caminho, depois daquele sítio. Meu Deus, agora eu estou esquecida, mas depois eu vou lembrar, se Deus quiser. Mira era casada com João. Agora o sobrenome eu não estou lembrada. Lourdes era casada com Elias, filho de Antônio Elias. Lourdes. E Dida era solteira. Nené também era solteiro, era encostado a Lourdes, Nené. E Dida era a caçula. Então, agora eu vou passar. Se eu me lembro que mãe ia buscar o leite até para Jailson, meu sobrinho, na casa de tio José. E ela sempre ia passar para olhar a hora, que lá em casa ninguém tinha relógio. Imagine que desleixo. Uma casa com crianças que ia para a escola, precisava de ter o horário certo, mas mãe atinava a hora. Ninguém nunca chegou atrasado na escola.
Aí mãe entrava todos os dias na casa de tio José para comprar pão na venda, a misturinha do café, do almoço. E também ir buscar o leite de Jailson, meu sobrinho, filho de Nina, minha irmã. E nisto mãe gostava muito de olhar, ela me falava, gostava de olhar os bordados que minhas primas, filhas de tio José, faziam. Elas bordavam muito bem na máquina. Carminha, Mira e Lourdes. Cada uma que bordasse um tipo de bordado diferente, o rechilier e muitos outros. Aí mãe me falava isso. Aí sei que depois que o passar do tempo, tio José adoeceu, depois de muitos anos eu já era casada. Tia Quitéria faleceu primeiro. Logo após o meu casamento ela faleceu com diabetes, uma doença muito pesada, nela deu muito pesada. E tio José ficou viúvo, mas casou com Luizinha. Luizinha, eu esqueço do nome dos pais dela, mas eles eram daqui. Uma família muito conhecida. E tio José ainda viveu alguns anos com Luizinha, mas ele também era doente e acabou falecendo. Depois Luizinha casou com outra pessoa. Nené sendo uma pessoa muito boa, ela uma madrasta boa também. Nené depois de casado, depois que os pais morreram, né? Nené, com muita atenção, uma pessoa muito atenciosa, muito amável. Ainda hoje, ele faz visita à Luizinha todos os dias. E é quem, se tiver faltando alguma coisa, ele se prontifica. E sempre abastece a casa dela no que precisar. Luizinha casou novamente. Mas, se não me engano, ela ficou viúva. Eu quis falar. Cresceu, aí Nené tomou conta, né? Mas depois, Nené não ficou entregue aos herdeiros. Então, passaram ela, aí já foi assim, numa espécie assim de mercado popular, sabe? Lá na casa, lá embaixo, na rua que eu morava, na rua do motor elétrico, de luz elétrica. Então, assim, pegou a casa ocupou, não é? O local da casa que eu digo que era de Loló, que eu pulei essa, né? Que era a garagem de seu João Guirra. A casa que foi de morou Antônio Laurindo, que antes de tudo, antes deles, morou uma Loló, que chamavam de Loló Viado. Eu não sei se é mal eu falar esse sobrenome, mas naquela época eu não sabia que esse nome era tão ignorado, né? Esse sobrenome. Mas ela era uma pessoa direita, uma mulher trabalhadora, a mãe dela chamava-se Cecília. E ela era praticamente nossa vizinha, né? Morava na mesma rua que nós. E ela passava ferro em roupa, eu creio que também lavava roupa de ganho. Então o mercadinho de Nené, que já tinha sido de tio José, Nené assumiu a responsabilidade e, no caso, ele foi passado para aquela rua, né, para os netos, para Nené também, mas com a continuação eles foram se desvanecendo, cada qual arranjou outro emprego e hoje ali é outro tipo de comércio. Pronto.
Deixe-me ver, agora vamos passar adiante e vamos falar. Eu nem falei com quem é casado, não era? Falei? Não. Então eu vou falar com quem Nené de Tio José foi casado com, até um tempo desse ela ainda era viva, podemos dizer, não é? Agora há pouco tempo ela faleceu. Mas ela era filha de seu finado José Salgueiro, filho e a mãe dela, de Socorro, Socorro de dona Aurora Salgueiro, que por sinal era mãe de quem, meu Deus?